Opa, e aí? Que cada clube tem seu perfil de contratação, todos sabemos. Existem os clubes de promessas que contratam jogadores jovens e com muito potencial para no futuro próximo revendê-los a um maior preço. Sinceramente, não me recordo de nenhum time com esse perfil aqui no Brasil. Ah não, na verdade tem o Red Bull Bragantino. Perdão. Também temos os clubes que contratam jogadores experientes para aproveitar os valores baixos em jogadores já formados e que tranquilamente suprem funções em que o clube precisa. No caso do Fluminense, o clube do INSS e muitos outros estilos de contratações e perfis. Para hoje, vendo a partida digamos que interessante do brasileiro, figurada por Botafogo e Palmeiras, eu decidi conversar com vocês um pouco sobre o estilo pouco usado aqui no Brasil e muito eficiente mesmo assim, que é apostar em scouting. Vou falar e comentar um pouco sobre as 5 contratações que na minha opinião foram muito boas e no precinho que coube no bolso de cada clube que comprou. O scouting do Botafogo é espetacular. Foram buscar o Savarino lá no Red Salt Lake dos Estados Unidos por 2,5 milhões de euros custados ao Botafogo. É um jogador que sinceramente já se pagou, sendo um meia cerebral espetacular e divisor de águas no Botafogo, e com um poder de decisão sinistro para tirar uma assistência ou um gol da cartola em momentos que o Botafogo precisou, como contra o Vitória no primeiro turno, marcando o gol da vitória, se é que entendem, contra o Flamengo com uma assistência, contra o Corinthians com outra assistência, contra o Atlético com mais uma assistência, contra o Vasco com um gol e uma assistência, e ontem contra o Palmeiras com um gol e uma assistência também. Pelos meus cálculos, ele é o jogador que decidiu nada mais nada menos que 18 pontos pro Botafogo. Ele tem 6 participações a gol na Libertadores em 10 jogos, e foi um jogador extremamente importante para o Botafogo nessa chegada final, como contra o Peñarol, no jogo de ida das semifinais. E acredito que vai ser muito importante para a final da Libertadores, ou talvez até decida o título com um gol e uma assistência. Então, voltando aqui depois de gravar esse vídeo, depois do roteiro, não, ele acabou não jogando a final toda. O Vitória fez bem ao contratar Mateuzinho pro meio campo. O cara joga demais, faz um papel muito consistente de camisa 10, digamos que clássico. Ele tem um bom controle de bola e consegue segurar para ganhar tempo pro time e se posicionar em alguns momentos que precisa. Ele não só sabe se portar e se posicionar, como também passa a bola muito bem e encontra os passes que são maravilhosos, fora a capacidade de finalização que ele tem, encontrando alguns gols muito importantes pro Vitória. E ele já colaborou muito com o Rubro Negro esse ano na luta contra o rebaixamento e possivelmente pela Sul-Americana. Os números dele são relevantes para o meio campo, com 10 participações diretas a gols em 32 jogos. Corinthians acertou bonito ao buscar o Garro lá no Talheres. O estilo dele como camisa 10 clássico é fundamental. A visão de jogo do Garro é espetacular. Logo vemos sempre ele acertando esses passes incríveis para deixar alguém de cara com gol, como foi o caso da partida do Corinthians contra o Vitória pelo Brasileirão, que ele encontrou aquele passe fenomenal para o Depay bater cruzado no gol do Arcanjo e virar o jogo. Garro também se destaca por ser meia com a maior participação em gols de todo o campeonato, com 18 participações, 9 gols e 9 assistências. O que só nos mostra a qualidade que o Garro tem, e convenhamos, se o Corinthians está nesse bom momento agora, de 7 vitórias seguidas, é porque lá no começo do ano o Garro segurou as pontas com um elenco extremamente limitado, e com Yuri Alberto em má fase no ataque. Fora o Garro ser um jogador extremamente decisivo, e que cresce muito em jogo grande ou importante, assim como cresceu 2 vezes contra o Vitória, uma contra o Palmeiras e a mais recente contra o Vasco. Se tem uma coisa que o Atlético Paranaense sabe fazer é contratar. Eles não costumam gastar mais que tem com jogadores que podem tranquilamente dar errado. Muito pelo contrário. Eles contratam ou pedem emprestado jogadores que fazem funções que o time precisa. E no caso do Nicão, ele já passou por muitos clubes e não se firmou em nenhum. Já foi pensado diversas vezes pelo São Paulo e Galo, já passou antes pelo Atlético Paranaense, fora Cruzeiro e Ceará. Mas ao contrário de muitas expectativas, ele está fazendo um bom trabalho com gols principalmente. E gols em partidas importantes, é bom ressaltar. Tipo da partida contra o Cruzeiro, que o Atlético conseguiu respirar vencendo por 3-0 e se distanciando um pouco da zona. E o gol dele contra o Atlético Goianiense que deu vitória ao Paranaense. Fora o gol e a assistência que ele fez contra o Corinthians. E no momento, Nicão soma 6 gols e 2 assistências em 23 jogos pelo Atlético. Ótimos números para o meio campo. De todos os jogadores dessa lista, para mim o Wesley é o mais diferente. O estilo dele é digamos que muito único. Um meia muito técnico, com boas habilidades e refina em drible e passes, mesmo o passe não sendo o foco dele. É meio difícil de explicar, mas enquanto o meio campo convencional cria uma chance para outro jogador ser finalizador, o Wesley cria a chance para ele mesmo, e isso torna muito único, e esse estilo totalmente diferente e doido dele é refletido nos números, já que ele tem nada mais nada menos que 10 gols e 1 assistência. Daí você tira o quão ofensivo e finalizador o Wesley é.
Esses números e estilo de jogo dele são tão bizarros que ele é o artilheiro do Internacional, acima do Borré, que é o centroavante titular do Internacional. E o que torna o Wesley mais especial ainda é o valor que o Inter pagou por ele. Cerca de 12 milhões de reais para um jogador desse porte. Nessa, o Scouting acertou. Esse aqui é mais um extra, mais um meio campo e mais um camisa 10. Mas pensa num cara extremamente bom para o Campeonato Brasileiro, é o Matheus Pereira. Ele consegue esconder e manter a bola. É um driblador excelente, bate faltas, tem uma boa finalização e é o principal jogador do Cruzeiro em mesma fase, junto com a maioria do elenco. E as estatísticas dele refletem muito bem isso. Ele tem muitas participações diretas a gol. E se eu falei bem sobre o Garro, ele é um jogador com números parecidos. 7 gols e 7 assistências em 31 jogos e 28 como titular. E pode não parecer, mas ele é bem constante. As notas dele no SofaScore provam isso. Com ele recorrentemente tirando mais que 7, e em algumas ocasiões mais raras ele tirando um 8 nas partidas. Um jogador dessa magnitude há alguns anos atrás nem sonharia em vir jogar no Brasil. Tudo bem que ele não é um craque a nível europeu ou bola de ouro, mas com toda certeza é um bom jogador e caberia no time mediano da Premier League ou La Liga.